Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Graças te damos, porque em meio a tanto caos que o mundo e até o Brasil está vivendo, nós ainda não perdemos o privilégio de nos reunirmos em teu nome. Isso é graça do Senhor. Obrigada por essa graça, obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio, obrigada por esse mecanismo de comunicação, obrigada pela forma excelente que o Senhor tem dado à nossa igreja de levar um trabalho de tão excelência, de uma potência maravilhosa, um equipamento bom para que chegue a lugares mais distantes a palavra do Senhor. Isso é graça do Senhor. Muito obrigada por isso, Pai. Assim como a tua graça está estendida aqui aos meus irmãos que estão por trás das câmeras, organizando todo esse culto, toda essa aula, nós pedimos também a unção do Senhor, do teu Espírito, sobre o nosso entendimento. Sobre o entendimento de todos aqueles que estão nos ouvindo agora e sobre aqueles que vão nos ouvir, aqueles a quem essa aula chegará, aqueles que ainda hão de ouvir essa palavra, essa instrução. Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento. Queremos declarar, se não for pelo teu Filho e pelo teu Espírito Santo, serão apenas palavras, Senhor. E nós não queremos ouvir apenas palavras, nós não queremos apenas ler letras, mas nós queremos ser transformados pelo Senhor. Opera isso, opera a tua obra em nós, Pai, opera o teu querer. Mobiliza o coração dos meus irmãos, inclina o coração dos meus irmãos, que o teu Espírito Santo agora, de forma poderosa, efetue o convencimento, efetue, Senhor, aquela ação de se render ao conhecimento do Senhor, que nenhum espírito esteja altivo, soberbo, autossuficiente na tua presença, mas que todos nós, ao reunirmos juntos, mesmo que virtualmente, de forma remota, a gente possa submeter o nosso coração, o nosso espírito ao Senhor, para que possamos receber renovo de Ti nessa noite. Eu profetizo a todos que estão aqui presentes, aqui nessa congregação agora, recebam renovo do Senhor, mas que também todos que nos ouvem, que nos ouvirão, possam ser iluminados no seu entendimento e ser transformados de glória em glória. Entendemos, Senhor. Nós temos entendido até agora que é muito importante a ação do Teu Espírito em nós. Por isso que não passe de nós essa ação. Que não passe de nós esse mover. Mas não um mover que mexe comigo só nos meus sentidos, mas um mover que muda a minha vida e transforma o meu caráter. É com essa intenção que nós queremos nos apresentar diante do Senhor. Limpa o nosso coração de toda amargura. Limpa a nossa consciência de todo pensamento mau. Organiza as nossas motivações, da forma como nós nos reunimos, da forma dos nossos interesses quando nos apresentamos diante do Senhor. Nos alinhe conforme aquilo que é a tua vontade. Graças te damos por esse privilégio e sustenta em nós a ação do teu Espírito, porque queremos ser como o teu Filho é e te agradar como ele te agradou. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez, saudade de todos. Ainda remotos, ainda virtualmente, estamos distantes, mas unidos no mesmo Espírito, amém? Estou entusiasmada no Senhor com essa aula sobre a obra do Espírito Santo. Eu espero que você esteja aprendendo tanto como eu estou aprendendo. Fazendo uma recapitulação, um breve resumo daquilo que nós já temos lido. Nós sabemos que não é possível ter espiritualidade, não é possível viver uma vida cristã sem a ação do Espírito Santo em nós. Sem a ação do Espírito Santo em nós, o nosso cristianismo é seco e mundano. Tudo que a gente faz é seco e mundano se não for pelo Espírito Santo. Nós sabemos também que se não for pelo Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador e cansativo. Você já se sentiu assim? Trabalhando, se entregando no ministério e na obra, e você se sente esgotado e cansado. Às vezes estamos caminhando sem a instrução do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo. Por isso, todo o cristianismo é morto, é sem vida, quando ele não age em nós, quando ele não opera em nós. Vimos também que, se removermos o Espírito Santo da nossa igreja, os nossos encontros se tornam um clube social ou uma reunião de entretenimento. Se removermos o Espírito Santo das nossas pregações, elas se tornam apenas uma palestra de coach ou uma palestra de autoajuda. O Espírito Santo é quem traz vida a tudo aquilo que a gente fala. O Espírito Santo é quem traz forma a tudo aquilo que a gente ensina.
Nós sabemos que se tirarmos o Espírito Santo, as nossas músicas se tornam apresentações. Os nossos louvores se tornam um show gospel. Porque tudo só faz sentido. Desde aqui a movimentação de um equipamento técnico ao ensino da palavra, tudo só faz sentido se é feito pelo Espírito Santo. A verdade é que sem o Espírito Santo não há revelação. Apenas novas estratégias ou novas ideias. Sem o Espírito Santo não é possível ter comunhão com Deus. Ninguém consegue agradar a Deus se não for movido pelo Espírito a fazê-lo. Ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue fazer a vontade de Deus se esse não for tomado pelo seu Espírito e de forma livre possa liberar a atuação do Espírito Santo. Então a verdade é que às vezes a gente quer manipular, às vezes nós queremos manipular da nossa forma e do nosso jeito, e nós só temos apresentados uns aos outros novas estratégias e novas ideias. Eu queria questionar você que é líder ministerial, você que ocupa algum cargo na sua igreja, todas as suas decisões são tomadas por orientação do Espírito Santo de Deus? Porque se nós não fazemos isso, nós caímos no risco de estarmos fazendo para Ele e não trabalhando com Ele. Quando nós estamos apenas fazendo para Deus, nós corremos o risco de não estar agradando a Deus. Mas quando nós recebemos revelação do Espírito Santo, que aí é o nosso próximo resumo, quando nós fazemos uso da ação do Espírito Santo em nós, aí sim é possível agradar a Deus e aí sim é possível ter comunhão com Deus. Então eu queria agora nesse resumo te encorajar dessa forma. Que todas as suas decisões possam ser tomadas pela revelação do Espírito Santo. O que as nossas igrejas precisam não são de novas estratégias. O que a nossa igreja precisa não são de novas ideias para agora atrair o povo, porque agora o povo está distante e precisamos então de uma nova estratégia para atrair esse povo. O que nós precisamos agora é poder de Deus, é poder do Espírito Santo de Deus. E se você está cheio de Deus, se você está cheio do Espírito Santo, se você se relaciona com esse Espírito, com esse Deus que mora dentro de você, você vai atrair todos quantos Deus já os salvou e os predestinou para isso. A obra do Espírito Santo ela é poderosa em nós, porque ela nos batiza. O Espírito Santo nos batiza com fogo. Nós precisamos de fogo de Deus para podermos fazer a obra dele. Não é possível fazer nada, desempenhar nada, se não for pelo Espírito e com fogo, com poder. O que acontece nos nossos dias, o que nos entristece, eu acredito que me entristece e acredito que entristece você também, é que vemos um grande número de pessoas fazendo por fazer. Fazendo para cumprir currículo, fazendo porque é preciso fazer para ser reconhecido. Mas o que nós precisamos é entender que somos batizados pelo Espírito para que, através do seu poder, do fogo que ele libera em nós, desempenhar a nossa vocação para então agradar a Deus. Existe uma grande distância entre fazer para Deus e fazer com Deus. O fazer com Deus é caminhar junto com o seu Espírito, recebendo do seu Espírito Santo orientação e revelação, para que cada área da minha vida e da igreja onde eu congrego possa se movimentar de acordo com o sopro do Espírito de Deus. O Espírito Santo nós vimos que ele é Deus, ele é divino, ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Ele se entristece, ele ouve, ele fala, ele educa, ele ensina. Você deve e precisa orar ao Espírito. Você deve e precisa conhecer o Espírito para que você não caia naquele engano do versículo que diz: fizemos tantas coisas em teu nome e agora o Senhor não nos deixa entrar no reino, no seu reino, no reino eterno. E aí Deus vai e fala: apartai-vos de mim porque eu não vos conheci. Como que Deus pode nos conhecer? Será que você já fez essa pergunta? Quando você lê esse versículo, será que você já se fez essa pergunta? Como é possível Deus me conhecer? Quando eu conheço o seu Espírito. Porque o Espírito é Deus, ele é divino, ele é maravilhoso, é ele quem nos consola, quem nos conforta.
É Ele que Jesus Cristo nos enviou como outro consolador, outro ajudador, o Paracletos, o chamado para estar próximo. É Ele que, me conhecendo e eu conhecendo Ele, é assim que Deus me conhece. Ele não só nos batiza, mas como Ele também nos sela. O Espírito Santo, Ele é um selo. Ele é uma garantia de que agora eu faço parte da família de Deus. Quando eu me converto ao Senhor, ouvir a sua palavra, convenci o meu coração, fui convencida pelo Espírito que sou pecadora e me arrependo e preciso desse Deus dentro de mim. Esse Espírito me sela, eu sou selada por esse Espírito. E agora então, a presença desse Espírito dentro de mim é a garantia que eu faço parte da família de Deus. É a garantia de que eu tenho a herança na redenção. Então o Espírito Santo, ele é a certeza que eu e você temos de que participaremos da redenção quando Cristo vier buscar a sua igreja. O Espírito Santo não é usado apenas para sentirmos ele no nosso corpo, nos arrepios. O Espírito Santo não são arrepios. O Espírito Santo não são os decibéis. O Espírito Santo não é a gritaria. O Espírito Santo não é rodar. O Espírito Santo não é conhecido nessas manifestações. Não estou aqui para questionar quem vive ou flui dessa forma. O que eu estou aqui é para te ensinar o que a palavra diz a respeito disso. O Espírito Santo, ele nos dá vida. Nós temos a vida quando recebemos o Espírito Santo. Ninguém vive se não for pelo Espírito. Ninguém tem plenitude de vida se não for dada pelo Espírito. É Ele que sopra o fôlego de vida dentro de nós. Próximo aí, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele é o nosso mentor. Pode passar. Ele é o nosso mentor, ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre. Ele nos ensina todas as coisas. Nós precisamos entender que o Espírito Santo dentro de nós, ele nos conduz ao aprendizado. Não podemos nos estacionar no que conhecemos agora. Precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos aprender coisas novas. E quem faz isso, quem nos atrai a isso, é a presença do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Talvez você esteja se perguntando aí, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de jejuar. Ai, que preguiça de acordar cedo para orar. A nossa carne nunca quer Deus. A nossa carne nunca deseja se aproximar de Deus, mas todos aqueles que vivem no Espírito e são guiados pelo Espírito Santo de Deus se aproximam voluntariamente, porque a sua vontade foi transformada. O seu desejo foi transformado. Aquilo que eu desejava antes, hoje eu não desejo mais, porque o Espírito que agora passou a habitar dentro de mim me conduz a Deus, me conduz à vontade de Deus. Então, ele me ensina todas as coisas. Será que nesses dias que estamos confinados desde março, pelo menos em Goiânia foi desde março, temos aprendido com o Espírito Santo? Temos aprendido agora como orar, como ler a Bíblia, como discipular os nossos filhos, como fazer todas as coisas? Ou temos aprendido com o mundo e os seus rudimentos? Aprendemos também que o Espírito Santo nos capacita para sermos testemunhas de Cristo. O Espírito Santo, ele nos dá poder para sermos testemunhas de Cristo. E a palavra testemunha, nesse versículo que eu separei em Atos, significa mártir. Nós somos preparados para sermos mártir para Deus. Então, a minha vida precisa ter significado positivo, marcante nessa era, nessa geração. O Espírito Santo em mim não me faz ter uma vida à toa. O Espírito Santo em mim não me faz girar em torno dos meus próprios interesses, das minhas próprias vontades, dos meus planos. O Espírito Santo em mim me aponta para ser testemunha de Cristo.
O nome que é conhecido e divulgado é o nome de Cristo em mim. Isso é ser testemunha. Então, todos nós que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, que dizemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, que dizemos que recebemos o seu Espírito e morou dentro de nós, ele nos batizou, ele nos selou e agora ele habita dentro de mim. Se eu digo isso, se eu tenho essa declaração, eu preciso receber poder de Deus para ser testemunha de Cristo Jesus. Agora, para que eu preciso de poder de Deus? Porque uma vida sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem o fogo do Espírito Santo é morta. Então, para tudo que eu faço, para eu pregar, para eu evangelizar, para eu ensinar, eu preciso do poder de Deus. Poder de Deus para evangelizar, poder de Deus para pregar, poder de Deus para avançar, poder de Deus para sair das especulações religiosas e atuar de forma significativa no campo missionário. Poder de Deus. Se não tivermos poder de Deus, nós não avançaremos em direção ao propósito de Deus. Ficaremos apenas em volta dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Deus para mim, Deus para minha casa, Deus para os meus, Deus para o meu trabalho. Meu, tudo é meu. Por isso eu preciso de poder de Deus para evangelizar, para agora sair das minhas quatro paredes, do meu sofá, da minha Netflix, dos meus seriados, das minhas temporadas, do meu sono da tarde. Eu preciso de poder de Deus para evangelizar, porque agora, nesse exato momento, idosos, jovens, crianças e adolescentes se perdem porque não tem Deus. Então você que recebeu Deus, você que recebeu o Espírito Santo, precisa de poder de Deus para evangelizar. Você precisa de poder de Deus para morrer. Porque ninguém voluntariamente morre. Ninguém quer morrer para os seus próprios sonhos e vontades. Ninguém quer abrir mão dos seus desejos. Ninguém quer largar aquilo que era um projeto de vida por amor a Jesus. Ninguém de forma natural consegue viver isso. Mas nós precisamos morrer para poder sermos testemunhas de Cristo Jesus. E quando o Espírito Santo de Deus faz habitação em nós, quando esse manifestador da criação mora dentro de nós, ele me capacita para morrer para mim e viver para Deus. Aí sim eu passo a ser uma testemunha de Cristo Jesus. Quando eu sou conhecido pelas pessoas pela capacidade que eu tenho de morrer. Quanto mais eu morro para mim, mais Cristo eu manifesto. Quanto mais você morre para você, mais Cristo você manifesta. Por isso a gente precisa de poder do Espírito Santo, porque naturalmente ninguém morre. Naturalmente a gente não quer morrer pra gente. Mas Jesus disse, se você quer ser o meu discípulo, se você quer caminhar comigo e aprender comigo, negue a sua vida, abra a mão do seu pai e da sua mãe, abra a mão dos seus filhos, abra a mão de tudo, o seu amor tem que ser maior por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é morrer. Agora você sempre diz, então esse tipo de vida cristã não é para mim, porque eu não consigo morrer. Isso é demais para mim. Talvez você esteja pensando exatamente isso na medida que eu estou falando. Então eu não nasci para esse evangelho. Eu não nasci para viver isso, porque eu não consigo morrer. Aí é que está o X da questão. Você precisa da liberdade para o Espírito Santo que passou a habitar dentro de você no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor, se arrependeu dos seus pecados, ele fez morada dentro de você. Agora você precisa alimentar a sua relação com esse Deus. Esse Deus mora dentro de você. Você precisa então se relacionar com ele para que ele te fortaleça a tal ponto que você possa morrer para você, possa negar para a sua vida e viver para ele. E então poder para perdoar. Todos nós precisamos perdoar. Crente que não perdoa é propaganda enganosa. A veia pulsante do evangelho é o perdão. A veia grossa do nosso corpo espiritual é o perdão. Se você não encontrou ainda a capacidade no Espírito Santo de aprender a perdoar, você não entendeu o amor de Cristo.
Porque a salvação de Cristo Jesus é operada em nós, perdoando-nos dos nossos pecados. Você foi aceito na família de Deus quando Ele olhou para você e te perdoou da sua rebeldia, da sua insubmissão, da sua vida alheia de Deus, da sua desobediência, da sua carnalidade, do seu pecado, da sua maneira pecadora de olhar para as pessoas, de olhar para a vida, de olhar para o dinheiro, de olhar para o pecado, de olhar para o trabalho. A veia do evangelho é o perdão. Por isso eu preciso do poder de Deus para aprender a perdoar. Perdoar quem me traiu, perdoar quem me ofendeu, perdoar quem fez uma coisa que eu não gostei, perdoar quem me maltratou, quem matou, quem ofendeu, quem abusou. Agora, não fazemos isso de forma natural. Esse é o poder do evangelho. Esse espírito que mora dentro de mim me fortalece para perdoar. Por isso eu preciso de poder para aprender a perdoar. Você que não aprendeu ainda a perdoar, você ainda não entendeu o que é o amor de Cristo Jesus. Porque da mesma forma que Ele me perdoou, eu preciso perdoar os meus irmãos. Por isso eu preciso de poder para aprender a perdoar. Agora, essa outra veia do Espírito Santo que Ele faz em nós, que Ele atua em nós, Ele nos capacita para sermos testemunhas, agora Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos nós, quando não críamos que Jesus Cristo era o Filho de Deus, estávamos em pecados. E aí o seu Espírito então vem convencer o homem de não crer em Jesus Cristo. Agora eu me pergunto, por que as nossas igrejas, os nossos ajuntamentos, as nossas reuniões falam tão pouco de pecado, se essa é a essência primária do Espírito Santo? A primeira coisa, olha só o que Jesus Cristo está dizendo no livro de João. Olha só, a primeira coisa que o Espírito Santo faz. Quando ele vier, aí agora Jesus vai te dizer o que ele vai fazer quando ele enviar o Espírito dele. Convencerá o mundo do pecado. Por que que nos nossos ajuntamentos podemos falar de tudo? Falamos de luta de jiu-jitsu, falamos de jogos de futebol, falamos de temporada, falamos de seriado, falamos de quem comprou casa, quem comprou carro, mas não falamos sobre pecado. Nós sabemos que existe uma igreja, não sei se você conhece, uma igreja muito famosa nos Estados Unidos, onde o pastor líder declarou enfaticamente que na igreja dele não se fala sobre pecado. Porque, afinal de contas, as pessoas já estão muito massacradas pela vida, a vida já é muito difícil, as coisas já são muito difíceis. Ele não quer um púlpito para falar sobre pecado. Ele quer um púlpito para falar sobre coisas boas, sobre o amor, sobre misericórdia. Agora eu te pergunto, onde está o Espírito se a ação dele é: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado? Então, se o Espírito Santo não tem liberdade para falar de pecado e para convencer a mim e a você do pecado, onde ele está nas nossas reuniões? Por que não podemos falar de pecado? Por que não podemos orientar os nossos irmãos quanto a uma vida de pecado que eles estão levando? Então eu questiono, será que o Espírito Santo está nas nossas reuniões? Será que ele tem liberdade para falar? Será que ele tem liberdade para exortar? Será que ele tem liberdade para falar: converta o seu coração, se arrependa dos seus caminhos, volte-se para Deus? Porque agora nós temos várias igrejas que não se pode falar de pecado, que não usam os púlpitos para falar de pecado. O Espírito Santo vem para nos convencer da justiça, porque não veremos mais Jesus aqui conosco. Então, o Espírito Santo de Deus deseja nos capacitar para sermos modelo de retidão. O Espírito Santo, então, quer nos movimentar para que nós agora, sendo a habitação desse Deus, possamos ser modelo de retidão para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, quando eles olham para mim, eles veem Cristo. Quando eles olham para mim, meu estilo de vida, eles veem Jesus. Aí eles podem glorificar a Deus. Porque a justiça de Deus está sendo visivelmente vista em mim. Ele foi embora, ele foi para o Pai, ninguém vê Jesus.
Ele está falando exatamente isso no versículo da justiça, porque eu vou para o Pai. Então ninguém vai ver mais Jesus, mas verão Jesus quando o seu espírito se movimentar dentro de mim e eu agora passo a ser modelo de justiça nessa geração. Também me convencerá do juízo. Não viveremos mais amedrontados pelo engano de Satanás, porque ele, o príncipe deste mundo, já está condenado. Glória a Deus. Você pode dar um glória aí na sua casa? Glória a Deus. Não precisamos mais ficar amedrontados com medo de Satanás, com medo das suas setas, com medo das suas tentações, porque ele já foi vencido. Jesus Cristo já pregou na cruz toda a cédula de dívida que era contra mim e contra você. Todos os seus pecados já foram cravados naquela cruz quando ele morreu ali. Satanás já foi vencido, Satanás e todas as suas hostes. Então, o mundo entenderá que a ação do Espírito Santo é entendermos que o príncipe desse mundo já está condenado. Aí eu não vivo mais com medo. Eu não vivo mais refém. Eu não vivo refém mais dessas frases que ele fala no meu ouvido, que você não é capaz. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar esse ministério. Você não pode trabalhar nisso aqui porque você é pecador. Não, porque você está muito distante de trabalhar na vida ministerial. Não. Você vai falar assim: arreda-te de mim, Satanás. O Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, é ele que me capacita. Eu, na minha carne, não tenho capacidade mesmo, não. Eu, na minha natureza de carne, realmente não tenho capacidade, não. Mas agora mora o Deus que fez os céus e a terra, mora dentro de mim. E é ele que me capacita a viver uma vida de plenitude, uma vida que agrada a Deus. Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito de Deus aponta para a palavra. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo nos aponta para a verdade. Olha o que diz esse texto, de João capítulo 16. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Nós precisamos entender que quando nos relacionamos com o Espírito Santo, quando estamos próximos, orando com ele, falando com ele, esperando ele falar, ele revelar, ele vai me guiar em toda a verdade. Eu não sou mais guiado na mentira. Eu não caminho mais em cima da mentira. A mentira que os meus pais colocaram em cima de mim. A mentira que os meus pais me ensinaram. A mentira que a própria religião me ensinou. Não se assuste, porque às vezes ensinamos religião, não ensinamos a verdade. A mentira que os meus parentes pensam sobre mim. A mentira que Satanás fala sobre mim. Esse Espírito, que agora faz morada em mim, vai me guiar a toda a verdade e vai me lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Esse é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então, eu te digo uma coisa, você não precisa mais viver refém de uma vida de ignorância. Ninguém, neste século, nesta era, se justificará dizendo que é ignorante. Porque se tem uma era que mais tem conhecimento, que mais tem capacidade técnica, se você está recebendo aí essa imagem perfeita, com esse áudio perfeito, com tudo isso aqui que a gente está preparando para você em outro lugar do mundo, é porque Deus nos deu essa capacidade tecnológica e virtual. Então ninguém se justificará da sua ignorância. Porque se tem uma geração, é a nossa, que a palavra chega a todo canto do mundo. Então que história é essa de você permanecer na sua ignorância? Que história é essa de você, dizendo-se cristão, viver refém do seu jeito, da sua crença e das suas manias? Onde está a ação do Espírito Santo? Pergunto para você. Onde está o poder do Espírito Santo, meu irmão? Nós não precisamos mais ficar refém
do nosso jeito, da nossa forma de falar, da nossa forma de se comportar, de falar com o próximo. Eu não preciso ser refém do meu jeito estúpido de ser, da minha ignorância em falar. Eu não sou mais refém de mim, porque agora esse Espírito que mora em mim me guia em toda a verdade. E eu preciso entender que ele vai me guiar na pessoa de Cristo. Ele aponta para a palavra, ele aponta para o evangelho. E quem vai me libertar é a palavra. Por isso a minha relação com o Espírito Santo me guia na verdade, porque ele vai apontar para a palavra. Já viram aqueles cultos pentecostais ou neopentecostais que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra? Não, hoje não vai ter palavra não, porque hoje teve muito mover, teve muita unção. Eu não sei você, mas eu entendo a ação do Espírito Santo na palavra, porque ele nos guiará em toda a verdade. Precisamos entender a relevância do ensino da palavra nos nossos cultos. As pessoas morrem pela ignorância da palavra de Deus. E o poder de Deus, ele é tão atuante no louvor, na adoração, nos decibéis, nas coisas de arrepio, mas ele precisa ser também na palavra. Se o Espírito Santo não tem liberdade para pregar a palavra, ele não vai ter liberdade para curar e transformar ninguém. E ele glorifica a Deus porque ele não vai falar de si mesmo. Olha só o que diz esse texto de João. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Esse ponto aqui da ação do Espírito Santo que glorifica a Cristo confirma esse último item que eu falei. Porque às vezes os nossos cultos se tornam um ritual de celebração à euforia. Um ritual de celebração aos decibéis, aos arrepios, a bater os pés no chão, a fazer tantas coisas. Sendo que o Espírito Santo glorifica Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz aponta para Cristo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, nós precisamos nos questionar se tudo que nós fazemos nas nossas reuniões, nos nossos cultos, tem apontado para Cristo. Será que não tem apontado para os nossos próprios interesses? Será que não tem apontado para os nossos próprios desejos? Será que não estamos fazendo das nossas reuniões carinho no nosso ego? Carinho no nosso umbigo? Será que tudo que a gente não faz, olhando para a sua vida como um completo, será que tudo isso, meu movimento durante o dia inteiro, não gira em torno apenas de mim e da minha família? Porque tudo que o Espírito Santo faz glorifica a Cristo. Os meus louvores têm que glorificar a Cristo. A minha pregação tem que glorificar a Cristo. A minha adoração, que é quando eu não aceito suborno lá do meu patrão, quando eu não aceito suborno lá dos meus chefes, quando eu não uso com ignorância o meu dinheiro. É uma adoração. Tudo isso precisa apontar para Cristo. As minhas palavras, as minhas pregações, os meus ensinos, os meus louvores, o meu jejum, a minha oração, tudo aponta para Cristo. Então eu pergunto, se tudo aquilo que estamos fazendo na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, se não estiver apontando para Cristo, eu te convido a você fazer uma nova avaliação. Porque talvez estamos incorrendo num pecado. Pecado contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Porque ele não aponta para ele mesmo. O culto não é para ele, o louvor não é para ele. Às vezes a sensação que eu tenho é que tudo gira em torno do poder. Tudo gira em torno do dom. Tudo gira em torno da vocação que ele nos deu. Então eu exalto os meus dons. O dom de curar é exaltado. O dom de fazer milagre é o que mais é conhecido. Os dons são glorificadíssimos. Mas a ação do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O dom é um detalhe. O dom, a habilidade, é uma vírgula na obra do Espírito Santo.
Vamos olhar então agora o que ele opera em nós. Nós estamos caminhando para o nosso fim da aula sobre o tema A Obra do Espírito Santo. Então agora, o que o Espírito Santo opera em nós? Resumidamente, em todas as linhas teológicas você vai observar esses ensinos que eu coloquei aí para você acompanhar comigo. Enquanto eu estiver falando sobre cada item, abra o versículo, porque você precisa acrescentar no seu entendimento essa palavra, tá? O Espírito Santo, ele nos leva ao arrependimento. O que seria o arrependimento? É uma graça salvadora operada no nosso coração, no coração do pecador, pelo Espírito e pela palavra de Deus. O pecador se entristece pelo pecado e os abomina, que os abandona e volta para Deus em obediência. Olha o que diz aí no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós arrependimento. Eu não creio em crente que se diz crente, que se diz filho de Deus, que não vive uma vida de constante arrependimento. Porque a primeira obra que o Espírito Santo faz em nós é arrependimento. Eu me arrependo pela forma que eu falei com a minha esposa, eu me arrependo pela forma como eu disciplinei meus filhos, eu me arrependo pela forma como eu estou me conduzindo no meu emprego, me arrependo porque eu não estou revelando Cristo, não estou revelando graça, não estou revelando amor. Eu me arrependo. E não só me arrependo, não só fico chorando e lamentando por isso, mas eu abandono esse pecado e me aproximo e me volto para Deus em obediência. Glória a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo, arrependimento. Gera em mim tristeza pelo meu pecado e me conduz a Deus em obediência. O arrependimento, eu acredito que deva ser uma das obras, uma das ações do Espírito Santo que mais precisa ser falada. Porque quando Pedro estava respondendo aqui, você observa que é Atos 2, naquele momento onde o Espírito Santo veio, desceu sobre eles, todos eles foram batizados pelo Espírito Santo. Aí aqui ele está fazendo essa declaração. Então vocês querem a vida de Deus? Vocês querem esse Espírito? Vocês querem receber esse dom? Então se arrependam dos seus pecados. A primeira frase no nosso evangelismo, a primeira frase nos nossos púlpitos, nos nossos microfones, a primeira frase que tem que ser dita para alguém que precisa aceitar Jesus não é: venha porque Jesus vai resolver sua vida. Venha porque em Jesus tudo vai melhorar. Venha para Jesus porque tudo vai dar certo. Não, tudo não vai dar certo. Não. Crente também sofre dificuldades e enfermidades. Não, eu não vou ter uma vida perfeita como eu penso que eu vou ter. Não. Mas eu preciso me arrepender dos meus pecados, entender a minha condição miserável de pecadora que sou. Ninguém é bom, ninguém é bonzinho, é bonitinho, tem um coração correto. Por mais entendimento acadêmico e teológico que você tenha, o homem carnal, o homem natural precisa de Deus, ele não agrada a Deus se não for pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos constantemente nos arrepender. Eu enfatizo essa ação do Espírito Santo, arrependimento. Porque eu estou atuando no aconselhamento, eu estou atuando numa igreja, e o que eu menos vejo nas pessoas é um coração arrependido. O que eu menos vejo nas pessoas é um coração quebrantado, fruto de alguém que se arrepende pela condição de vida que está, pelas escolhas de vida que tem tomado, que não é fruto de uma revelação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, vejo autossuficiência, vejo cada um achando que vai poder resolver a própria vida sem precisar do Espírito Santo. Por isso eu penso, de forma particular, que o arrependimento tem que ser muito mais valorizado daquilo que a gente pensa. Muito mais pregado nos nossos púlpitos como a gente pensa. Como a gente tem feito, na verdade, né? Outra operação do Espírito Santo em nós é a salvação. O que é a salvação?
Deus, por ser rico em misericórdia e por seu grande amor, nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, somos salvos pela graça por meio da fé, e isso é dom de Deus. Então, salvação é a graça, é a misericórdia, é o amor que eu recebo de Deus através de Cristo Jesus por meio da fé. Olha o que diz Efésios, capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. Será que tem alguém aí seguindo a presente ordem desse mundo? Será que tem alguém aí vivendo como esse mundo está ditando viver? E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, porém, contudo, entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Glória a Deus. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. O Espírito Santo atua salvação em nós. Somos salvos através da operação do seu Espírito em nós. A adoção, o Espírito Santo nos adota. A adoção é um ato de graça, da graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo, pelo qual todos nós somos justificados. Somos justificados e recebidos no número dos filhos de Deus. Somos feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Então, a adoção é o ato da graça de Deus operado através do seu Filho e do seu Espírito em nós. Nós somos justificados. Os meus pecados são perdoados e justificados. E agora eu sou acrescentada ao número dos filhos de Deus e sou feita herdeira das promessas e co-herdeira com Cristo. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo nos adota. Nós agora participamos da filiação de Deus. Nós deixamos de ser filhos da ira e da desobediência e agora nos tornamos filhos de Deus. O Espírito Santo me adota e me coloca na família de Deus, me faz sentar na mesa de Deus. A adoção. O Espírito Santo também opera em mim a regeneração. Outra obra, outra operação que eu quero enfatizar. A regeneração é a obra do poder e da graça de Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando o entendimento de maneira salvadora, renovando e determinando a nossa vontade e nos capacitando a responder à sua chamada. A operação da regeneração de Deus ilumina minha forma de pensar, ilumina minha forma de concluir, atua em mim de uma maneira salvadora, determinando agora a minha vontade de acordo com a vontade de Deus e me capacita agora a responder à chamada de Deus. Olha o que diz aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Eu sou gerada de novo. Eu recebo o novo homem, criado segundo Deus em mim. Ninguém vive desta forma se não for pela atuação poderosa do Espírito Santo. Você não se reveste do novo homem de forma natural. Isso é graça de Deus pelo seu Espírito em você. A sua vontade é transformada, os seus interesses são transformados.
o seu coração é transformado, o seu caráter é transformado. Como podemos tolerar crentes cristãos há tantos anos de crente, de vida de igreja, de vida congregacional, e não mudou nada o seu caráter? Continua batendo na mulher, continua respondendo mal à mulher, continua sendo insubmisso ao chefe, continua sendo obra de ira dentro da igreja. Não mudou nada. Continua roubando o dinheiro dele, do patrão, continua usando o seu dinheiro de forma ilícita, continua desejando a mulher do próximo. Não mudou nada, não mudou caráter. Onde está a atuação do Espírito Santo, meus irmãos? Onde está o Espírito Santo da nossa geração que não muda a gente? Nós queremos o Espírito Santo só para os milagres, só para os dons, só para o falar em línguas, só para impor as mãos e curar? O Espírito Santo nos faz de novo. O Espírito Santo mata a minha velha natureza. Ele me dá domínio sobre a minha velha natureza. Ela vai continuar lá, batendo na porta da minha carne, todo dia. Mas eu sou gerada de novo pelo Espírito, eu sou regenerada para a glória de Deus. Mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança na forma de pensar. Não pode ser a mesma pessoa, não deve ser a mesma pessoa, senão não tem ação do Espírito Santo. Justificação. A justificação é a graça de Deus para com os pecadores, no qual ele nos perdoa, nos aceita e nos considera justas, unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Jesus Cristo. Ele me perdoa, me aceita e me considera justa pelo único motivo, pela obediência e satisfação de Cristo Jesus. Essa é a justificação que o seu Espírito opera em nós. Olha aí o que diz Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Todos aqueles quanto receberam Jesus Cristo foram justificados dos seus pecados. Então, Jesus, Deus agora me aceita, porque o preço foi pago por Cristo Jesus. Agora esse sangue me lava. Esse sangue está aspergido sobre mim. Esse sangue está aspergido sobre o meu jeito. Esse sangue está aspergido sobre a minha maneira de falar. Ele mudou a minha conduta. Ele mudou a minha forma de falar com as pessoas. Ele mudou a minha forma de pensar. Eu fui justificada. Não pelas minhas obras. Não pelos meus atos. Não porque eu sou merecedora. Mas porque Cristo vive em mim. E esse Cristo foi o único que foi obediente e viveu de forma plena, a ponto de satisfazer a Deus. Porque Cristo mora em mim. Porque Ele vive através de mim, eu sou justificado. Não por minhas obras, não porque eu tenho um bom comportamento, mas porque agora eu manifesto a obra do Espírito Santo, que é a justificação. Então nós somos aceitos em Cristo Jesus, nós somos aceitos em Deus, Ele nos perdoa, nos aceita, nos considera pessoas justas por causa da obediência do seu Filho. E por último, a santificação. A santificação é a obra da graça de Deus. Ele nos escolheu para sermos santos, pela poderosa operação do seu Espírito, renovando o nosso homem interior segundo a imagem de Deus, nos fazendo morrer cada vez mais para o pecado e ressuscitando-nos para a vida, para a nova vida, para uma novidade de vida. Glória a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. ênfase aqui, me dê um pouquinho de atenção, porque esse é o nosso último tópico. ênfase aqui para a obra da santificação. Ele nos faz morrer o velho homem, para que eu não viva mais segundo a minha carne, para que eu não mais seja escrava da minha carne.
A santificação é a obra do seu Espírito em mim, que atua de forma a me capacitar a morrer para mim, a morrer para os desejos da minha carne, e que eu seja levada a viver para Deus de uma forma que agrada a Deus. Então, a santificação é maravilhosa por isso, porque ela não me deixa refém dos meus pecados. Muito pelo contrário, a obra do Espírito Santo em mim e em você faz com que eu receba capacitação para morrer para a minha carne, para morrer para os desejos da minha carne. O livro de Tiago fala que ninguém, quando for tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas, pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando você é seduzido por ela, quando você alimenta essa sedução, ela vai te conduzir à morte. Então, nós estamos vivendo numa geração, e eu quero enfatizar, nós já estamos terminando, eu quero enfatizar que nós vivemos numa geração onde não se santifica, onde não faz morrer a sua carne, onde não receberam domínio do pecado. A palavra de Deus diz que aquele que vive pecando não conhece a Deus. O pecado é um erro no percurso. O pecado é um desvio de rota, mas logo você volta. O pecado não é uma frequência. O pecado não pode ser uma frequência na sua vida nem na minha vida. Porque quando nós fomos santificados pelo Espírito Santo, e aí eu preciso de uma outra aula para falar sobre santificação, porque nós sabemos que tem a santificação inicial, que é quando eu recebo o Espírito Santo, a santificação progressiva, que ela vai acontecer toda a minha vida, e a santificação final ou futura, que é quando ele virá e vai me tornar semelhante a Jesus Cristo. Então, precisamos nos questionar quanto à santificação, quanto à obra desse Espírito em nós. Porque o Espírito Santo em nós me dá o domínio da minha carne. Quando eu sou santificada pelo Espírito, pela sua palavra e pelo seu Espírito, eu não mais vivo refém dos meus pecados. Eu não mais vivo refém dos meus mimimis. Eu não mais fico girando em torno dos meus pecados, as minhas mazelas. Não mais. Continuo sendo seduzida. Continuo tendo tentação, mas eu não caio mais, porque agora esse Espírito em mim me livrou da escravidão, me livrou da lei do pecado. Agora eu não vivo mais escravo do pecado, eu vivo escravo de Cristo. Todos nós somos escravos, ou do pecado ou de Jesus. Não vivo mais para mim, não vivo mais para os meus interesses, mas agora eu vivo para Cristo Jesus. Reflita comigo, em nome de Cristo Jesus, a tudo isso que nós lemos aqui. Se você perdeu, deixou de anotar alguma coisa, dá um replay, volta aí um pouquinho, essa gravação vai ficar salva. Não deixe de refletir sobre todas essas obras que nós aplicamos aqui hoje, tá bom? Próxima aula nós então vamos falar sobre o fruto do Espírito, amém? Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que essa aula tenha causado um grande impacto na sua vida como ela causou na minha. Mas não só um impacto de absurdo, mas um impacto para regeneração, arrependimento, salvação, adoção, justificação e santificação para a glória de Deus. Sabendo que nós somos feitos templo do Espírito Santo de Deus, por isso eu não posso entristecê-lo e não posso magoá-lo, porque o Deus dos céus e a terra mora dentro de mim e eu preciso então respeitá-lo, amá-lo e honrá-lo. Deus te abençoe.